Graça e paz, olá, que bênção, estamos aqui no 20º dia, estamos na metade do nosso devocional, né, da nossa jornada. Estamos aqui finalizando a 4ª semana, falando a respeito do tema Enfrentando o Passado com Esperança Renovada no Futuro. E a devocional que nós estamos fazendo do livro O Caminho para a Presença de Deus. E aqui, no 20º dia, tem como tema Deixando o Passado para Trás. Estamos com esse desafio aí de, não vou dizer esquecer o passado, porque não é para nós esquecermos, né? O passado ele faz parte da nossa história, mas não é para ficarmos idolatrando o passado, não é para ficarmos vivendo do passado, né? O Senhor tem algo grandioso para nós e por isso estamos aqui, né? E o texto base da nossa devocional de hoje se encontra em Isaías, capítulo 58, verso 11, que diz assim: O Senhor guiará vocês constantemente. Ele satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde a água não para de correr. Glória a Deus. A Bíblia nos conta a história de uma viúva chamada Ana, que era muito idosa. Essa senhora tem um significado histórico muito importante. E abre aí a sua Bíblia, Lucas, capítulo 2, versículo 37 e 38. Olha só que coisa maravilhosa. 37 e 38. Eu vou ler do 36, tá? Ana, uma profetisa, também estava ali no templo naquele dia. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Azer, e era muito idosa. Ela tinha vivido com seu marido por 7 anos. Depois de se casar, tá? E era viúva de 84 anos. Então pensa, ela casou e tinha vivido somente 7 anos casada. Depois ela ficou viúva, né? Então ela tinha naquele momento 84 anos. Ela nunca saía do templo, mas permanecia lá, adorando a Deus, jejuando e orando dia e noite. Chegando naquela hora, também começou a dar graças a Deus e a proclamar publicamente a respeito do menino a todos aqueles de Jerusalém que havia esperado a vinda do Salvador. Glória a Deus, né? Então, vamos aqui no livro. Eu desafio você a ir até o nosso Pai e pedir a Ele, pelo poder do Espírito Santo, para revelar quaisquer áreas da sua vida pelas quais você necessita jejuar. Falar de jejum. Jejum, muitas vezes, nós temos muitas denominações que nem sequer lembra que o quanto é importante o jejum, o quanto o jejum é poderoso, o quanto o jejum de fato nos faz nos humilhar na presença do Rei, na presença do nosso Deus. Aquele que jejua deve fazer isso com a motivação correta. Jesus costumava reprovar os fariseus pelos jejuns religiosos e ortodoxos
que eles faziam apenas pela atenção que isso lhes trazia. Tá? Vamos abrir aí Mateus, capítulo 6, versículo 16. Mateus 6,16, que diz assim: quando jejuarem, não façam isso publicamente como os hipócritas, que procuram parecer abatidos e desarrumados para serem notados pelos outros. Verdadeiramente, essa é a única recompensa que eles terão. Então, não faça por fazer, não faça para se amostrar. O Senhor Jesus, ele nos já corta logo e fala: faça da maneira correta, da maneira certa. Hipócrita é outro nome para impostor. O impostor é alguém que engana os outros fingindo ser quem não é, ou usando falsos pretextos. Os fariseus fingiam jejuar para o Senhor, quando na verdade eles faziam isso para receber elogios dos homens. O foco deles era a sua aparência religiosa, ortodoxa, e a recompensa deles era o reconhecimento do homem. Eles queriam ser grandes entre os homens, mas não recebiam nada das mãos de Deus. Você precisa escolher entre a recompensa do homem e a recompensa de Deus. O jejum religioso é recompensado pelo homem, ao passo que os quebrantados e contritos são recompensados por Deus. E Jesus continuou aqui, no 17 e o 18 do Mateus 6. Mas quando você estiver jejuando, lave o rosto e penteie o cabelo, de tal maneira que ninguém perceba que você está em jejum. E sim apenas o seu Pai, que conhece todos os seus segredos, e ele recompensará você. Então, eu estou aprendendo, praticamente tem pouco tempo que eu estou aprendendo sobre jejum, tá? Eu vou ser bem sincera aqui, jejum não era uma prática, que jejum não era uma prática assim, na igreja, na igreja que eu frequento, não é muito se falado em jejum, tá? As pessoas não são incentivadas a jejuarem. Não me pergunte por quê, eu não sei, certo? Mas de uns tempos para cá o Senhor tem me levado a estudar um pouco mais sobre jejum, a entender o que o jejum faz na nossa vida espiritual, certo? E eu tenho percebido que se a gente quer romper em algumas coisas que nós não conseguimos, algumas coisas que nós queremos entregar para o Senhor e nós não temos forças, o jejum, ele nos ajuda a ter esse tipo de força. Não que nos torna poderoso, não, mas é que o jejum, ele nos ajuda a mortificar cada vez mais a nossa carne. E quanto mais nós mortificamos a nossa carne, mais nós crescemos no espírito. E o jejum, ele nos mostra o seguinte, quem de fato está no controle. Porque a vontade, o desejo, ele está na nossa alma, certo? E quem tem que estar no controle é o Espírito, juntamente com o Espírito Santo. Então, se você diz não para a sua própria vontade, que o jejum é o quê? Eu estou com fome, eu vou comer. Ou às vezes eu nem estou com fome, mas eu vou comer assim mesmo. Eu quero comer, não é assim? Normalmente é isso. E jejum é o quê? Jejum é você não comer, certo? E o que acontece? Quando vem a vontade de comer, é você falar: não, eu não vou comer. Eu fiz um voto com o Senhor, né? É você mesmo negar para você mesmo. Tá entendendo? E nisso você mesmo vai o quê? Mortificar a sua própria vontade. É difícil porque quando a gente está nesse processo,
o que que acontece? Muitas coisas afloram, muitas coisas que a gente não pensa que está em nós, elas afloram. Eu nunca fiz jejum longo, então eu não posso dizer aqui que eu fiz jejum de dias, né? De 24 horas, que eu nunca fiz. Fiz jejum de pular uma refeição, fiz jejum de, assim, de 24 horas eu já consegui fazer, mas de um dia só. Eu ainda não arrisquei fazer 2, 3 dias, né? Porque eu estou em processo. Estou sendo muito sincera aqui com vocês. Eu não sou a expert para falar de jejum, mas eu sei que existe algo sobrenatural em relação ao jejum. E eu sei que é algo poderoso, onde o Senhor, a nossa visão espiritual, nossa audição espiritual, elas ficam mais aguçadas, sabe? A gente consegue ouvir mais a voz do Senhor, calar as outras vozes interiores, calar a voz do inimigo que fica ali nos atormentando muitas vezes. E a gente consegue prestar atenção naquilo que o Senhor Jesus, naquilo que o Espírito Santo tem para nos falar, naquilo que Deus quer falar conosco, certo? É recompensador quando nós fazemos o jejum correto, quando nós nos humilhamos, porque jejum é um tipo de uma humilhação. É você dizer não à sua própria vontade. É você dizer não ao seu próprio querer. Eu quero comer. Ou também tem muitas pessoas que fazem propósitos, que não é um jejum, mas é um propósito. Tira aquilo que a pessoa mais gosta. Vamos supor que ela gosta muito de doce. E aí ela tira o doce por determinado tempo. Também é aceitável diante do Pai. O Senhor vai nos conduzindo. Não é chamado de jejum, é chamado de propósito. Você faz um propósito com o Senhor. Ah, vou tirar o açúcar, o doce, por um determinado período na minha vida. É válido, com certeza. Ai, eu vou ficar sem o celular por uma semana. Eu vou me dedicar mais à oração, né? Porque jejum, ele caminha com oração. Ele caminha com a palavra, que se não tiver alinhado nisso, acaba se tornando o quê? Um jejum intermitente. Só para você perder pesos e medidas, certo? E não é esse o objetivo. É o quê? É você parar de alimentar a sua própria carne e alimentar o seu espírito, tá? Se não temos fome de Deus, é porque permitimos que as nossas almas sejam satisfeitas ou saciadas com outras coisas. Viu só? Porque a vontade está no centro da nossa alma. Certa manhã, quando estava orando, senti a necessidade de mais fome de Deus. Pedi a Deus para me transmitir essa fome. Naquela época, eu estava registrando minhas orações em meu diário. Esperei por uma resposta de Deus. Tão depressa quanto eu podia escrever, ele me respondeu. O Senhor me mostrou que eu era responsável pelo tamanho da minha fome. E ele me disse que se eu não tinha fome, era porque já estava cheio. Cheio com os cuidados deste mundo, cheio com os prazeres e distrações deste mundo. Disse-me que se eu quisesse ter fome, em meio à abundância daquelas coisas, eu precisava jejuar. Jejuar das coisas que pudessem me distrair, me confortar ou me afligir. Que é o que eu acabei de falar aqui para vocês, né? Que quando a gente entra no jejum ou em um propósito, a gente está o quê? Dizendo não às nossas próprias vontades. Ah, eu gosto muito de assistir. Tô dando um exemplo, tá? Que eu não sou muito fã de assistir. Ultimamente eu retirei muito essas coisas que estava tomando meu tempo muito, então eu não tenho assistido muito. Eu já não assisto mais novela.
há muito tempo, assim, acompanhar novela, não assisto mais, né? Graças a Deus. Eu não assisto tanto filme como eu assistia antigamente também, porque são coisas que eu já tirei da minha vida. É bom, claro que é. É muito legal. Mas estava tomando o meu tempo em relação ao estudo da palavra, em relação àquilo que o Senhor queria com que eu crescesse na palavra. E eu não queria, entre assistir um filme que de repente não vai trazer alguma coisa para mim, né, em relação ao Senhor, então eu preferia o quê? Não assistir. Então o Senhor tem, então eu tenho assistido coisas assim que o Senhor tem me mostrado, o Senhor tem me direcionado para que eu assista, né? E glória a Deus, porque eu não tenho me prendido mais nessas pequenas coisas, já não faz mais parte de mim. De eu parar e ficar horas assistindo algo. Às vezes, quando eu vou assistir um filme, eu assisto muitas vezes pelo celular, né? E assim, eu assisto, daqui a pouco eu dou pausa, porque eu sei que eu vou poder voltar no mesmo filme e continuar assistindo. E o Senhor vai conversando comigo dentro dos filmes, me mostrando alguma coisa, né? Falando a respeito. Então, isso tem. Porque tudo tem propósito, gente. Quando a gente passa a ter uma vida, né? Justa, não vou dizer justa, mas uma vida com propósito, tudo nos leva ao propósito que o Senhor deseja para nós. Não fica sendo algo vago. Ah, vou assistir qualquer coisa. Não. Fica sendo algo assim. Eu vou assistir porque tem um propósito. O Senhor está pedindo para que eu assista. Ah, eu vou fazer porque tem um propósito. O Senhor está me levando para isso. E o Senhor nos mostra. Isso é muito, muito legal. Eu fico muito feliz com isso. Porque o Senhor vai mostrando. Agora, quando não é da vontade de Deus, assim, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver, e você quer fazer por fazer, acaba sendo algo que gastou o seu tempo, só te distraiu, alimentou a sua alma. E é isso que os autores estão falando aqui. Porque você tá tão cheia disso, era como eu estava, cheia, porque eu assistia séries, eu lia livros que não iriam edificar o meu espírito. Então, eu assistia novelas, eu assistia filmes, eu assistia séries. E são coisas que só ia alimentando a minha alma, mas não alimentava o meu espírito, porque não havia um propósito. A partir do momento que você começa a diminuir essas coisas que alimentam a sua alma, você acaba tendo propósitos e aí você consegue ir subindo o nível, né? Tirando um pouco da sua carne e colocando mais o espírito, que aí começa a diminuir a sua vontade. E você quer o que? Fazer a vontade do Senhor, certo? Isso é muito importante. Então, por isso que agora eu estou entrando na fase do jejum, né? O jejum, o Senhor tem falado algumas coisas comigo a respeito disso e eu quero ir mais profundo, eu quero ir além, tá? Então, aqui, do mesmo jeitinho que o autor falou, né? Não sei qual foi deles que escreveu, né? Porque aqui eles não falaram quem foi, mas o Senhor respondeu o quê? Pare um pouco de buscar os seus próprios prazeres e distrações e queira o que? Buscar mais de mim, ter fome de mim. Então, jejuar das coisas que pudesse me distrair, me confortar, me afligir. Então é isso. Deus quer ser Deus quer ser uma parte integral de nossas vidas todos os dias, e não somente quando estamos nos sentindo fortes espiritualmente.
Tive de desenvolver um ouvido que ouve, um ouvido capaz de ouvir em meio ao barulho e ruído de uma casa cheia. Isso talvez choque você, mas passo a maior parte do meu tempo de joelhos, esvaziando o meu coração e me arrependendo. Depois de ter feito isso, geralmente posso ouvir a voz de Deus sempre que Ele deseja falar comigo. Glória a Deus. Então, o jejum, mortificar a sua própria alma, né, a sua carne, isso vai fazer com que o espírito cresça, o espírito amadureça, que você viva o fruto. Qual é o fruto? O fruto que permaneça, que é o fruto do Espírito Santo. Aí eu vou conseguir ter amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, né? Eu vou conseguir ter essas coisas muito fortes. Por quê? Porque eu vou estar, o quê? Me mortificando, né? Mortificando a minha própria carne. E eu vou conseguir ouvir. Em meio a tantas coisas acontecendo, o Senhor vai falar claramente. E a gente vai conseguir ouvir claramente aquilo que o Senhor deseja de nós. E é muito lindo, gente, de verdade. Quando a gente consegue discernir a voz do Senhor, que é uma voz doce, suave, e Ele chama assim, filha. Normalmente, quando o Senhor fala comigo, é filha. Faça isso, faça aquilo. Olha isso, olha aquilo. É algo assim. Ou então, vamos fazer tal coisa? Eu quero muito que você faça tal coisa comigo. É empolgante. O Espírito Santo, ele é empolgante. Ele vem e traz ideias. E aí você, o que que o Senhor quer, Senhor? Fala comigo, o que que o Senhor deseja? Aí ele linka tudo, faz as coisas e mostra e te lembra. Olha, lembra daquele versículo? Tem tudo a ver com isso aqui. E vai. E é maravilhoso. É maravilhoso. E, e eu amo, sabe? Ouvir a voz do Senhor. Eu amo estar junto do Senhor. Eu amo cumprir os propósitos, cumprir a vontade do Senhor, traz alegria e paz, apesar de todas as circunstâncias, apesar de toda a tribulação que muitas vezes acontece, né? Muitas vezes o inimigo não quer que você esteja fazendo aquilo que o Senhor deseja. Aí ele cria toda uma discórdia, ele cria toda influências externas para que você desista, para que você se desmotive, e aí você chora, sua alma grita, e aí você esperneia, porque você fica assim, caramba, eu tô aqui cumprindo a vontade de Deus e tá acontecendo isso comigo, que uma assim, e aí o Senhor vai acalmando seu coração, e aí você passa por aquela prova, e o Senhor se alegra com você e bola pra frente, vamos lá, que é assim mesmo, sabe? Então, é isso. Eu não queria estar em outro lugar neste momento. Eu estou aqui e o Senhor sabe o quanto eu cresci até aqui. O Senhor sabe que Cristo vive em mim, porque eu encontrei a Jesus, eu encontrei o Senhor da minha vida. E o milagre aconteceu, o milagre aconteceu. E hoje eu posso dizer que eu estou caminhando para viver mais e mais esse milagre, porque eu quero viver pertinho do Senhor, o mais próximo que eu puder aqui na terra.
quero ouvir a voz dele nitidamente. Então, o Senhor, como eu nunca tive um ensinamento sobre jejum, né? Eu nunca tive um ensinamento sobre o quanto isso é poderoso, o quanto é importante jejuar. E agora que eu estou tendo isso, é porque o Senhor está me levando a isso, porque Ele percebeu que as coisas que estavam ao meu alcance, né, aquilo que eu podia dizer não e fazer e diminuir, isso eu tenho feito. Então, Ele quer me levar para outro nível. E para que eu possa ir a outro nível, eu preciso aprender mais sobre isso, certo? Então, eu preciso que aprender, não só aprender, mas colocar em prática e ter uma vivência com isso, certo? Porque eu preciso andar no Espírito e eu preciso viver no Espírito, certo? Eu preciso receber a unção do Espírito, mas eu preciso também viver o poder no Espírito. Não porque eu sou melhor que ninguém, não. Mas é porque eu quero ter fome e sede do Senhor, mais e mais. E você também deseja? Removendo barreiras. Deus pode usar o jejum para purificar você do seu passado e para trazer uma percepção divina para a sua vida diária. Olha que bênção. Peça a Deus para lhe mostrar áreas em favor das quais jejuar. Qual é o pecado que você não está conseguindo passar por ele? Qual é o pecado que está aí que você não está conseguindo passar por ele? Que você toda vez você cai neste mesmo pecado. Toda vez eu caio, Delma, no pecado da inveja. Toda vez eu caio no pecado da fofoca. Toda vez eu caio no pecado da pornografia. Toda vez eu caio no pecado. Toda vez eu não consigo. Isso parece estar impregnado em mim. Eu não consigo liberar. Eu não sei o que acontece. Eu não consigo, Delma. Eu não consigo parar de beber. Eu não consigo parar de fumar. Eu não consigo. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos jejuar. Vamos jejuar. Que tal um jejum de uma vez por semana? Ou tira o jejum, tira o café da manhã, ou tira o almoço, ou jantar, não sei. Tô dando só ideias aqui, que o Senhor vai falar com você. Como que o Senhor deseja? Converse com Ele. Senhor, eu não consigo parar de tal coisa. Desde lá do meu passado, eu continuo fazendo isso. Eu sei que o Senhor já me libertou, então eu quero tomar posse da tua liberdade. Eu quero tomar posse, porque o Senhor pode me curar disso. E de fato, se colocar diante do Senhor, falar: Senhor, eu confio em Ti, eu estou aqui, eu vou fazer esse propósito porque eu quero viver uma vida de liberdade contigo. Tenho certeza que o Senhor vai fazer, porque Deus, Ele cumpre a sua promessa e Ele fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, esse se humilhar é o que? Se jejuar. Se humilhar é se render, é se entregar totalmente. Como é que eu me entrego totalmente se a minha alma não tá? Você não está deixando de fazer nada que agrade a sua alma. Você está fazendo tudo pela sua alma. Entendeu? Então, se você se humilhar, se você deixar de olhar um pouco para você e olhar mais para o Senhor
e começar a fazer aquilo que o Senhor deseja, dizer não para suas próprias vontades. Como é que eu digo não? É jejuando. É jejuando. E, e olhar e orar, né? Buscar a face do Senhor, se converter dos maus caminhos, tá vendo? Deixar de fazer as coisas ruins, as coisas que o Senhor não gosta, porque isso é automático, gente. O primeiro passo é se humilhar e orar, buscar a minha face, e assim você vai se converter dos maus caminhos. Dos céus eu ouvirei, né? Eu vou olhar para você, eu vou te ouvir, vai perdoar e vai te curar, vai te salvar, vai te libertar. Aleluia. Entende? Então, essa é a promessa. Se o meu povo, mas o povo aqui pode ser você, pode ser eu. Se eu fizer tudo isso, eu vou receber as bênçãos, né? Se é uma condição, se eu me humilho, se eu oro, se eu busco a vontade do Senhor, se eu busco a face do Senhor, aí ele vai. Eu entro com a minha parte, aí ele entra com a parte dele. É uma reciprocidade, certo? Então, nós vamos orar aqui e vamos pedir ao Senhor que ele nos oriente, que ele nos mostre como que nós devemos fazer, como nós devemos agir para que o nosso passado possa o quê? Ser deixado para trás. Que ele não venha ter força no nosso presente, no nosso futuro. Que seja, sim, uma história, que seja, sim, uma experiência de vida, mas não que vá reger a nossa história, certo? Porque nós queremos subir o nível, nós queremos um novo padrão, que é o que? A presença de Deus. Então vamos orar? Senhor, nosso Deus, Pai de amor, Pai maravilhoso, Pai nosso que estás nos céus, mas que também está aqui, tão pertinho de mim. Aleluia, Senhor, eu sinto a tua presença aqui neste quarto. Eu sinto o Senhor nos direcionando para que nós consigamos romper e sair desse deserto. Sair, ó Deus, desse marasmo, sair, ó Deus, dessa mediocridade. O Senhor está nos dando passo a passo aqui, ó Deus, de como fazer. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos ansiar cada dia mais por ouvir a Tua voz, e querer, ó Pai, obedecer. Ah, Senhor, nos dê, ó Pai, entendimento para usar o jejum para conseguir, ó Deus, liberdade. Liberdade, ó Pai, do que o passado tem feito no nosso presente, de como o passado, ó Deus, tem sido muitas vezes até idolatrado, não sei, ou tem trazido consequências para o nosso futuro, para o nosso presente, Senhor. E nós queremos, ó Deus, dizer não à nossa alma, dizer não, ó Deus, às nossas próprias vontades. Para que isso aconteça, Pai, nos ensine a jejuar, Senhor, da maneira como o Senhor deseja que nós façamos. Se é propósitos, como nós devemos fazer. O Senhor conhece cada pessoa aqui que está ouvindo esse áudio e o Senhor sabe o que cada uma delas precisam para começar, Senhor. O Senhor sabe que eu estou praticamente começando agora, Deus. Tem uns 2 anos que eu estou buscando essa prática de jejum. Eliminei já tantas coisas, ó Pai, não para me vangloriar aqui, não.
Mas eu já eliminei tantas coisas da minha vida. E eu desejo, Espírito Santo, que eu possa romper em jejum. Quero muito, Senhor, ter forças, ânimo. Quero muito, ó Deus, ter vigor. Quero muito, ó Deus, romper essas barreiras. Então me ensina, Senhor, a jejuar. Me ensina a ter constância, Espírito Santo. Eu quero focar em Ti, ó Pai, e em como Tu estás me conduzindo ao longo de um caminho para um relacionamento mais profundo. O Senhor está nos conduzindo a esse relacionamento. E o Senhor sabe qual nível cada um de nós aqui estamos. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, honra o desejo do nosso coração de ser fiel a Ti. Queremos ser fiéis a Ti, ó Pai. Espírito Santo, revela as áreas de pecado na minha vida, na vida de cada um aqui. Conduze-nos, ó Deus, para as áreas pelas quais devemos jejuar. No que o Senhor deseja? Quais os propósitos que nós vamos fazer? O Senhor sabe quantos propósitos eu já fiz aqui e eu quero, Deus, manter cada vez mais a minha carne, mortificando a minha carne, vivendo uma vida de propósitos com o Senhor. Conduza-nos, ó Deus, e que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Não nos deixe, ó Deus, cegos, não nos deixe, ó Deus, fazendo as coisas de qualquer jeito para o Senhor, mas que nós possamos, ó Deus, seguir aqui, como nós lemos aqui em Mateus. Nós não queremos ser hipócritas, ó Pai, e achar que nós estamos jejuando para recebermos recompensas humanas, não. Ou para dizer que nós somos fortes e corajosos. Não, Senhor. Nós queremos sim receber as recompensas do Senhor. Qualquer que seja, a recompensa vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Em nome de Jesus, Senhor, esteja conosco e nos direciona, porque nós queremos viver o melhor dessa terra, mas nós queremos, ó Deus, ter fome e sede de justiça, fome e sede pelo Teu Espírito Santo, fome e sede da palavra do Senhor, fome e sede de falar e ouvir a Tua voz, ó Pai. Em nome de Jesus, queremos viver algo novo. Faz o nosso coração arder, ó Deus. Nos humilha diante de Ti. Nós sabemos, ó Deus, se nós nos humilharmos diante de Ti e que nós sacrificarmos, ó Deus, aquilo que nos custar, aquilo que custa em nós, aquilo que o Senhor vai inclinar os Teus ouvidos, o Senhor vai ouvir a nossa voz, o Senhor vai ouvir o nosso clamor. O Senhor vai nos curar, o Senhor vai nos libertar, o Senhor vai nos salvar. Então, em nome de Jesus, Senhor, faz um milagre em nós. Em nome de Jesus. Amém. E a luz para o caminho hoje é Isaías, leia, Isaías capítulo 58. Não é um capítulo comprido, tá? Pelo que eu tava vendo aqui, ele tem poucos versículos. Então, é possível sim fazer essa leitura, pedir entendimento ao Senhor. Deixa aí o seu like, compartilhe esse áudio, compartilhe a playlist. Nós temos uma playlist aí no nosso canal. Então, deixa aí o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. E essa semana nós fechamos, né? A parte 4, que é a semana 4,
segunda-feira nós retornamos com a parte 5 e vamos aí firme e forte. Faltam apenas 4 semanas para nós fechar aí nossos 40 dias. E glória a Deus, chegamos na metade do propósito. E o Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Em nome de Jesus. Amém.